Boa noite! Como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de psicologia? Então, a gente vinha vendo muito sobre as questões da história da psicologia, principalmente sobre como ela se tornou ciência, suas questões científicas, seus métodos de investigação, que são partes importantes da sua formação enquanto uma pesquisa acadêmica, enquanto uma disciplina, enquanto uma profissão e como a área de estudo na qual se consolidou. Hoje nós vamos ver algo muito importante e que, se a gente pensar bem um pouco na história, é o que nos deu esse lugar ao qual temos hoje. Então, o nosso assunto de hoje é sobre as funções superiores da mente. Sim, a gente vai falar um pouco sobre essas questões que estão mais relacionadas ao nosso consciente, ao nosso próprio funcionamento da nossa mente. E eu acredito que é extremamente importante passar isso para vocês, principalmente na profissão, certo? Então vamos lá, eu peço para vocês acompanharem aí no slide, que já está postado. Nessa primeira imagem aí, nós temos a representação gráfica de como o cérebro está dividido. Ah, professor, é, é muito importante eu saber disso? Sim, nós temos que saber como que se dá o funcionamento da nossa mente, como se dá o funcionamento do nosso cérebro, ainda que aqui a gente vai ver muito mais voltados para as questões da psicologia e não necessariamente da fisiologia, certo? Então, a termo de citar, vou falar as divisões do córtex para vocês. Então, o córtex é o centro da função superior do cérebro. Se nós estamos falando das funções da mente, é importante falar sobre ele. Assim, nós temos o córtex pré-frontal, que está relacionado às questões do comportamento, social, raciocínio, abstrato. As próprias funções cognitivas superiores se dão no pré-frontal. Nós temos, mas aqui, o córtex pré-motor, no qual a gente temos as questões de coordenação, de musculação. O córtex motor, controle e coordenação dos músculos. Logo após, nós temos o córtex somatosensorial, no qual estão as questões relacionadas ao tato. As áreas de associação visual vêm logo após. Mais embaixo nós temos o córtex visual, sobre a visão, e o córtex auditivo, as questões de audição. Por que é importante saber disso? Porque hoje nós vamos falar sobre percepção, sobre sensações, que são funções da mente e que não são caras e importantes na compreensão e na própria psicologia. Então vamos lá, vamos começar falando sobre a sensação. A sensação, ela é uma operação que permite levar ao cérebro informações relativas a fenômenos do mundo exterior ou ao estado do organismo. Então vamos pensar. Eu falei há pouco sobre a localização dessas funções no cérebro de acordo com o córtex, e a gente pensando nisso, por exemplo, pensando nos nossos cinco sentidos, de certa forma, eles nos ajudam a sentir o mundo ao nosso redor. Se eu toco em alguma coisa, aquilo me causa uma sensação, certo? Então, a sensação, ela se utiliza dos órgãos dos sentidos na sua relação com o meio ambiente e dessa forma vai compreendendo o seu posicionamento no meio. Nós sempre temos sensação em relação a alguma coisa. Se eu tenho muita afinidade por uma música, se eu tenho muita afinidade por um tipo de filme ou vídeo, ao assistir aquilo ali, aquilo vai me causar sensações e refletir em emoções que é muito único e é de cada um. Então nós temos aí os mecanismos de recepção, as questões de transmissão do sinal que houve nessa recepção, há uma decodificação e uma formação de uma imagem mental. E tudo isso se dá no nosso cérebro. É a partir do nosso sistema nervoso central que essas coisas vão acontecer. No momento em que eu toco em algo e que eu passo a sentir a textura daquilo ali,
há uma transmissão desse sinal através das sinapses e durante também nesse sistema nervoso da gente há uma decodificação desse toque, desse sentir, dessa recepção de estímulo que gera a formação de uma imagem mental que a gente vai armazenar na nossa memória. E isso é um processo que acontece continuamente. Mas professor, na Contábeis, para que eu vou usar isso? Simples, gente. Para comunicação. Isso mesmo. Se a gente pensa nos estímulos visuais, o próprio meio de comunicação que a gente tem que produzir uma sensação agradável com a pessoa, se a gente vai atender um cliente, se a gente responde por uma determinada organização, nós precisamos saber nos comunicar de maneira que o outro se sinta agradável, não é verdade? A própria forma de quanto o conteúdo é importante. As pessoas acreditam mais no rótulo do que no conteúdo da garrafa. Isso é uma frase do Milor Fernandes. E é só para a gente ver a importância de como aquilo que é dito, aquilo que é feito, aquilo que é produzido para aguçar nossas sensações é importante. Dessa forma, quais são os tipos? Nós temos as interoceptivas, as proprioceptivas e as teroceptivas. Então, aquelas que são as mais internas, são aquelas sensações que não são internas e que a gente vai percebendo. Aí nós temos aquelas sensações de propriedade com o meio em que estamos e as sensações do mundo exterior, certo? Quais são os limiares? Nós temos alguns limiares inferiores e superiores. Se a gente pensa, por exemplo, na audição, nós temos um limite de decibéis, por exemplo, para a gente escutar, para que não agrida os nossos ouvidos. Há também nas sensações as questões de relatividade. Por que é importante falar sobre isso? Porque ele tem relação com as condições do ambiente. Ou seja, são as questões de tolerância, de som, de medicações, do próprio estado emocional que tem que ser levado em conta, assim como os acidentes. A gente bem sabe, existem também os acidentes de trabalho, que são coisas que interferem na própria sensação. Outra função extremamente importante da gente falar, além da sensação, é a percepção. Mas, professor, que danado é a percepção? Pronto, percepção ela nada mais é do que um processo de transferência da estimulação física em informação psicológica. Mas o que você está querendo falar com isso, professor? Então, aquelas sensações que nós tivemos, seja ao tocar em algo, ou seja ao experimentar algo, ao ouvir algo, nós, no nosso interior, através do nosso sistema nervoso, a gente vai transferir isso para uma informação psicológica. Ou seja, é um processo mental no qual as sensações que são físicas são trazidas à consciência. Então, a sensação, ela inclui a percepção. Através dessa percepção, a gente vai passar a interpretar tanto os fenômenos do mundo que nos cerca, porque ao experienciar algo, eu senti o toque de uma madeira, por exemplo, eu já crio uma imagem mental do que é uma madeira e eu já tenho uma percepção acerca do que é aquilo ali. Então, com isso, eu passo a ter a capacidade de interpretar os fenômenos do mundo que me cerca, os fenômenos do mundo interno que eu tiver, a própria posição que eu ocupo no espaço. Isso fala das questões de percepção. Nós temos percepção acerca das coisas. E isso nos é interno. E isso acontece através das informações psicológicas que temos dentro de nós. Dessa forma, a percepção ela depende da memória e do pensamento ao conjugar a sensação com o significado que alguma experiência anterior lhe atribui. Ou seja, a nossa percepção ela é formada por todos esses processos que ocorrem continuamente. Então, eu vou puxar algo da minha memória, algo da própria sensação que eu tive, de experiências anteriores que eu tive,
que me ajudam a formar a minha percepção sobre algo. Também, ela permite o sentido de completude e continuidade, constrói imagens inteiras a partir de estímulos fragmentários dados pelos órgãos dos sentidos. Então, como eu falei, se a gente vai experienciar algo, a gente forma uma imagem daquilo ali através da sensação que a gente teve. A gente constrói também imagens que são chamadas de percepção acerca daquilo que a gente está experienciando. Então é importante a gente ver que eles caminham juntos. A sensação depende do estímulo, ou seja, a percepção dos acontecimentos anteriores que envolve o estímulo e afetam a interpretação da sensação. Vocês estão vendo que esses processos caminham tudo junto? No momento em que eu sou estimulado e eu tenho uma sensação de algo, a minha percepção de acontecimentos que já aconteceu que envolve esse estímulo que eu estou tendo novamente, acaba interferindo na própria interpretação da sensação. Então, são coisas que estão imbrincadas, por isso que é necessário a gente falar sobre elas. Quanto à percepção, a gente fala sobre as questões de influência. A própria sensação de si, de quem você é, aquilo que você lhe causa, a sua parte interna mesmo. As próprias características do estímulo que a gente tem que ter para que isso nos gere algo. Nós temos aí as questões de intensidade, as próprias dimensões, as questões de mobilidade. Por exemplo, as questões de cor, isso pode interferir ou não. As questões de frequência, a própria forma disso, se é mais delineado ou menos delineado. Então, a própria característica do estímulo pode falar e pode predizer qual seria a percepção ou sensação que possa ter com ele. Claro, isso a partir de experiências anteriores. Então, acerca do estado psicológico de quem recebe, nós temos aí as questões de experiências anteriores, como eu estava falando, a própria formação do indivíduo, quais são seus motivos e expectativas, pressuposições, situacionais, ou seja, situações onde ocorrem determinados estímulos e determinadas influências na formação dessa percepção. Quanto aos fenômenos da percepção, nós temos aí as questões de constância perceptiva. O que você quer dizer com isso, professor? A constância perceptiva é uma ilusão construída pelo cérebro que permite admitir que os objetos possuem sempre as mesmas características e é essencial para a nossa sobrevivência. Um exemplo, uma folha A4. Uma folha A4, desde o primeiro momento que a gente teve acesso com ela, vai saber há quantos anos atrás, nós criamos uma imagem mental do que é essa folha. Então, nós sempre vamos saber o que é uma folha A4. A mesma coisa pode acontecer com um carimbo, por exemplo. Nós temos uma ilusão e é uma constância perceptiva. Eu já sei o que é um carimbo. Então, quando você me fala no carimbo, eu já consigo pensar em características que um carimbo tenha que ter para poder dar nome de carimbo a outros, mesmo que o modelo não seja necessariamente desse. Questões acerca da organização perceptiva. Receber diversos estímulos de um ou vários objetos, integrá-los em uma única unidade. Como é que a gente pode fazer isso? Existem formas de organização perceptiva e que a gente vai ver aqui também, que são necessárias de vocês entenderem. Nós temos aí as questões de relação figura-fundo, o princípio de agrupamento, a lei da boa forma, movimento aparente e induzido, profundidade, ilusões perceptivas, ou seja, tudo isso são formas que os fenômenos da percepção se mostram. Quanto a essa organização, a primeira dessas organizações é a relação figura-fundo, ou seja, é uma tendência organizadora que possibilita que, em qualquer conjunto de estímulos, sempre se destaque uma porção mais definida e organizada. Se a gente pensa numa figura, por exemplo, com um fundo coadjuvante. Eu peço que vocês olhem as imagens que tem aí. Então, a maneira como a gente olha para as imagens nos dão percepções diferentes.
a gente pode ver duas pessoas se beijando, a gente pode ver apenas uma pessoa, nós podemos ver um vaso ou duas pessoas se encarando. Isso aí são questões de figura fundo. A maneira como a imagem se coloca nos mostra um pouco assim de como está a nossa percepção acerca de algo. O que a gente pode estar enxergando nessas imagens, e cada um pode ter uma percepção diferente. Porque vocês se lembram? Isso fala das experiências anteriores que nós já tivemos. Acerca da organização também, temos o princípio do agrupamento. Isso quer dizer o quê? Que o cérebro completa os estímulos. E isso vai dar sentido àquilo que ele está tendo acesso. Então, dentro de uma lógica que já é aprendida, ele aplica um critério de fechamento frente a esse sentido. Se essa imagem que está aí no slide de vocês, eu peço que olhem aí. Nós temos aí um cabelo, um bigode e uma semi-roupa. Nesse princípio de agrupamento, nós já sabemos que isso se refere a um rosto. Então, dentro do nosso cérebro, o nosso cérebro vai reunir os estímulos e nós vamos conseguir perceber que isso é o rosto de uma pessoa. Porque nós já temos essa imagem internalizada dentro do nosso cérebro. A lei da boa forma. O cérebro vai atribuir uma sequência de elementos, ou seja, uma continuidade, estabelecendo a forma resultante mais aceitável pelo padrão do observador. Então, se eu peço vocês para falar as cores que está aí, tipo amarelo, tá vendo? O que é que está dizendo ali? Diga as cores, mas não as palavras. De acordo com a característica de cada um de nós, nós podemos necessariamente falar o que está escrito ou a cor. Mas, a depender da pessoa, vai ter uma certa dificuldade para isso. Porque isso acaba gerando um conflito no nosso cérebro. A gente tem aqui vários estímulos. O estímulo da cor e o estímulo da forma. Ou seja, a forma da letra. Algo que a gente estava falando anteriormente. Outra organização que é importante da gente falar também se refere ao movimento aparente e induzido. Professor, o que você quer falar com isso? O movimento aparente, ele ajuda a alegrar. Percebe-se movimento onde não há. Tipo as luzes em uma loja. O movimento induzido, a movimentação de um objeto, cria a percepção de outro que se desloca. Tipo o trem, a lua. Então, nessa imagem aí que eu mostrei para vocês, se vocês olharem fixamente para ela, ela vai parecer que está se movimentando. Não é verdade? Mas o posicionamento da maneira como a imagem fez acaba dando essa aparente noção de movimento, ou própria questão de movimento induzido. As questões de profundidade. O cérebro ele percebe as distâncias. Os nossos olhos, a própria convergência dos nossos olhos ajudam nesse sentido. Então, engana-se o cérebro ao fazer imagens de tamanhos diferentes. Se a gente olha, por exemplo, para esse desenho que está aí para vocês no slide, nós conseguimos ver a formação de toda essa figura, de toda essa paisagem, justamente pelas características de profundidade. Você vai se utilizando de movimentos e riscos maiores ou menores para dar essa noção. As questões das ilusões perceptivas. O que é isso? Ilusão, a gente já vem de uma interpretação errônea, né? Então, as ilusões perceptivas nesse sentido são a interpretação errônea de estímulos sensoriais reais. Ou seja, o estado emocional acaba impedindo que estímulos recebam a adequada interpretação. E muitas das vezes os componentes culturais vão influenciar na percepção. Se é algo que você nunca teve acesso na vida, que não é comum na sua comunidade, na sua sociedade, provavelmente você vai ter uma maior dificuldade de assimilar de cara e pode realizar uma interpretação errônea. As pessoas de outras áreas erram mais. Isso são falas que a gente vê recorrentemente.
o gerente sempre se mostra menos rigoroso na avaliação dos colegas de trabalho. Resistência a programas organizacionais, tipo programas de incentivo à demissão, povoam notícias de qualquer ação destinada a aumentar a produtividade e gerar ilusão perceptiva de demissões. Consegue compreender um exemplo? Ou seja, um determinado movimento, um determinado estímulo que pode ocorrer dentro de uma organização, pode levar a esse imaginário daquele grupo, um imaginário que é algo que, como a gente pode perceber através do exemplo, é uma ideia errônea de que podem haver demissões, justamente porque teve um movimento de implantação de um outro processo. Então, são coisas que a gente precisa estar atentos no nosso dia a dia, no nosso trabalho. As questões de percepções é extremamente importante, justamente pela própria questão da comunicação. Ou seja, existindo um conflito entre a visão e qualquer outro sentido, vai predominar o visual. O que eu quero dizer com isso? A importância da visão nesse processo. Aquilo que a gente vê acaba sendo interpretado de uma maneira muito mais rápida e logo acaba predominando frente aos outros sentidos. Mas como é que o cérebro trata a percepção, né? Vamos lá? A percepção, segundo Spitz, ela é aprendida. Já para Piaget, é um processo de assimilação, ou seja, a gente vai ter um determinado tempo durante o nosso desenvolvimento enquanto ser, que a gente aprende a chegar nesse processo perceptivo. Para novas situações, o cérebro utiliza a generalização. O que é generalização? É você já ter uma imagem, uma percepção sobre algo formado, e a partir do momento que você vê coisas que são semelhantes ou parecidas, você acaba identificando também, justamente por conseguir generalizar os estímulos. A discriminação, ela auxilia a resolver os problemas, porque se você consegue discriminar um estímulo do outro, você consegue ter percepções e sensações diferentes. E para ignorar os estímulos, nós temos os processos de eliminação. Então, o nosso cérebro ele acaba funcionando dessa forma. Tem umas tarjetas azuis aí no slide de vocês, que é bem bacana, assim, só para a gente citar mesmo. Propagandas concentram a atenção nas virtudes do produto. O cérebro concentra-se nas coisas agradáveis. Então, quando a gente vê a propaganda de algo, geralmente só é exaltado todo aquilo que tem de positivo. Não é verdade? Sobre questões que podem acontecer no trabalho. Supervisores hábeis com problemas ambientais concentram-se esforços nas relações interpessoais. As reclamações pouco fundamentadas sobre o ambiente de trabalho indicam pobrezas nas relações interpessoais. Se você não consegue se relacionar bem com as pessoas que você trabalha, isso pode acabar gerando um ambiente de trabalho muito tóxico e até mesmo adoecedor. Vamos lá, dando continuidade, a gente vai falar um pouco sobre a percepção subliminar. A percepção subliminar ela é qualquer estímulo abaixo do limiar de consciência que produz efeitos na atividade psíquica. Ou seja, muito se falava de mensagens subliminares em filmes, por exemplo. Em pequenos frames do filme, apareciam mensagens, por exemplo, um logo de algum produto que possa que as pessoas já conhecem, que possam levar elas a comprar aquele produto. Isso pode acontecer. Então, é um estímulo que ele acontece de forma muito rápida e repetidas vezes, se a gente pensar num filme, e que vai produzir um efeito. Então, uma mensagem subliminar, que quem não já ouviu falar sobre isso? Então, apresentar esse estímulo de forma tão rápido, de uma maneira que você não consegue nem perceber, nem reconhecer que aquele estímulo ocorreu, acabam gerando essa percepção subliminar, e a gente tem aí vários trabalhos criativos com mensagens subliminares. Se a gente pensar em propagandas, ou filmes, ou novelas. Então, aspectos da própria cultura empresarial contêm poderosas mensagens subliminares. Se a gente pensa nos símbolos da organização, que podem transmitir mensagem à equipe,
Os administradores de RH que usam nos documentos de pagamento. Rede de supermercados coloca mensagem para ser lida a cada produto lido no caixa. Serviço de telemarketing. A atendente repete o nome do serviço promovendo a sua memorização. Então, essas mensagens elas estão ocorrendo o tempo inteiro no nosso mundo e é muito interessante da gente falar. Para a gente finalizar, eu quero falar um pouco com vocês sobre as situações emocionais que envolvem a percepção, certo? Então, como eu falei anteriormente, a percepção ela está inteiramente ligada a experiências antigas que nós já tivemos, experiências anteriores, que nos ajudam, juntamente com as sensações, a formar essa percepção de algo. Situações emocionais podem interferir na percepção de algo, na maneira como a gente sente algo, na maneira como a gente se relaciona com determinadas situações, com determinados estímulos. Se a gente pensa, por exemplo, os laços de amizades, a intensificação quando um amigo ocupa um cargo importante. Como é que fica a amizade nesse momento? Como é que essa relação vai ficar com essa mudança de posição? As pessoas julgam com mais tolerância as ações de quem se encontra em uma posição superior a delas e com mais severidade os atos de quem se encontra na posição inferior. Nisso a gente pode relacionar ao abuso de poder, que muitas vezes pode ocorrer, no qual pessoas que estão em cargos muito acima tendem a tratar de forma inferiorizada aqueles que respondem, se a gente pensa numa noção de hierarquia, que estão mais abaixo numa determinada empresa. Então, a percepção ela torna-se seletiva quando confirma a própria filosofia, né? Então, acreditamos mais depressa nas descrições mais lisonjeiras. O que eu quero dizer com isso? Os elogios. Nós acreditamos de forma mais rápida nos elogios que recebemos. Então, quando alguém nos elogia, a nossa percepção se torna muito mais aguçada, porque aquilo é algo que nos faz bem. Então, são situações emocionais que ocorrem que podem interferir na percepção de algo, certo? Hoje nós falamos sobre sensação e percepção, duas funções superiores da mente e que são de extrema importância quando a gente pensa nos quesitos comunicação, relações interpessoais e até no próprio autoconhecimento de si. Eu acho bacana a gente ter esse momento e aprender também sobre essas questões da psicologia, pois podem ajudar vocês enquanto futuros profissionais. Nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço pela atenção de hoje e a gente se vê na próxima aula. Grande beijo e até depois. Obrigado!